capítulo de número 2, versículo de número 20. Amém? Estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Estou crucificado com Cristo e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Glória a Deus. Pode se assentar, nós já oramos. Amém? No exercício da fé, durante a história de Israel, o povo era regimentado por leis, e princípios que estavam autografados de forma permanente, e algum deles, inclusive, a maioria deles, feito pela mão de Deus, No caso dos 10 mandamentos, feito pelo próprio dedo de Deus, riscado em duas pedras, em duas tábuas de pedras, aonde ficaram registrados até a destruição do templo, os 10 mandamentos que o Senhor tinha ordenado, Essas tábuas, inclusive, foram colocadas dentro da Arca da Aliança, que se perdeu na destruição do templo, quando os judeus foram levados cativos para a Babilônia. Então, os preceitos, aquilo que eles deveriam seguir, estava escrito em papiros, cravado em tábuas de pedra, para que o povo seguisse as instruções divinas e praticasse ali a sua religião. E essa prática, aquilo que estava escrito, acabou se tornando religiosidade, É claro que isso não significa que nós não podemos ter algo escrito, muito pelo contrário, significa que devemos. Mas significa também que nós não podemos transformar tudo aquilo que está escrito num mero ritual a ser cumprido. E é exatamente isso que aconteceu durante a história de Israel. Ao passar dos anos, ao longo dos tempos, as pessoas sabiam da importância daquilo que estava escrito, mas começaram a ter aquilo apenas por ritual, E se esqueceram que aquilo, além de um ritual, precisava ser praticado, vivido, vivenciado, experimentado. Não é a lei que tem um problema, são as pessoas que interpretaram a lei que estavam com algum problema. Qual que era esse problema, As pessoas sabiam do peso, do valor, do que estava escrito no papel, conheciam no papiro, nas tábuas de pedra, conheciam os preceitos determinados por Deus, que se encontravam na lei, na Torá, nos Salmos, nos Provérbios, nos profetas. Eles conheciam de Gênesis a Malaquias, eles sabiam apurar de tudo, mas não experimentavam, não viviam, não desfrutavam daquilo que estava escrito. Por isso que o problema não é no que está escrito, e sim quem está lendo. Porque os preceitos do Senhor, eles vão além do que está escrito, porque eles são para ser vivenciados e experimentados, Isso fez com que Jesus, quando veio pregar, dar os seus sermões, ministrar aqui na terra, exercer o seu ministério, tivesse como função, claro, não quebrar, não julgar fora aquilo que está escrito, porque o que estava escrito é de suma importância, ressalto, mas Jesus veio também trazer um novo estilo de vida,
para que as pessoas pudessem experimentar daquilo que a lei falava. Preste bem atenção. Isso não quer dizer que nós não temos que dar valor ao que está escrito. Isso quer dizer que, além de darmos valor naquilo que está escrito, nós precisamos beber dessa água, mergulhar nessa fonte, sermos tomados por aquilo que está escrito. Não é à toa que no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, que era o Logos no Antigo Testamento, até João capítulo de número 1, é o Logos, é a palavra. Não é à toa que depois vira o Rema, a palavra viva, encarnada, para que o ser humano pudesse experimentar. Não é à toa que anteriormente era o Deus Pai, Criador dos céus e da terra, e depois é o Emanuel, o Deus conosco, no nosso meio, né? Entre as características de Deus, teologicamente falando, nós temos duas, né? A transcendente e a imanente, né? Deus transcende, Deus emana. Ele transcende a nível de estar no governo de todo o universo, e ele emana quando ele se relaciona com toda a sua criação, comigo e com você, através da pessoa do Espírito Santo. Por quê? Deus não queria apenas um preceito pré-determinado, estabelecido, escrito. O Senhor queria algo para ser também vivenciado, vivido. Então, quando Jesus começa a difundir o seu ministério terreno, ele a princípio nem vai preocupar em escrever alguma coisa, tanto que os escritos a respeito de Jesus surgem 45 anos depois. O primeiro evangelho é escrito 45 anos depois de Cristo. Já tinha quase 15 anos que Jesus tinha morrido, até que Marcos resolve sentar com Pedro e escrever o primeiro evangelho. Então o Senhor, na sua pregação, no decorrer do seu ministério, ele se preocupa em passar aos seus ouvintes preceitos que ele sabia que depois seriam colocados de forma cravada no papiro, nas pedras e no papel posteriormente. Mas Jesus também se propõe a deixar um estilo de vida, né? Jesus, ele ensina aos seus discípulos a terem um novo estilo de vida. Este era um dos tópicos das boas novas do Evangelho. Porque os estudiosos da lei, os judeus que andavam firmados pela lei, não tinham mais esse estilo de vida. Eles obedeciam preceitos sem viver esses preceitos, sem desfrutar desses preceitos, sem experimentar desses preceitos. Quando Jesus vem ensinar que viver esses preceitos, experimentar e desfrutar desses preceitos, é tão importante quanto conhecê-los na letra. Então Jesus vem trazer também uma nova filosofia de vida, uma nova ideologia de vida. Jesus foi um idealizador de sua época, né? É claro que muitas pessoas entenderam isso de forma negativa. Pessoas viram essa nova ideologia de vida como revolta, como rebelião contra Roma, como um estilo de vida louco, que não dava para ser praticado, que aparentemente confrontava com a lei. Eu digo aparentemente porque as pessoas que seguiam a lei estavam acostumadas com o ritualismo e com os preceitos, e não estavam acostumadas a ter que viver aquilo que a lei dizia para viver. Então, por isso que em alguns momentos parece que choca, mas não choca, porque Jesus a todo tempo aponta o fato de vivermos aquilo que estava escrito na lei do Antigo Testamento, né? Então Jesus vem implantar também entre os tópicos da salvação, da graça, do Evangelho, um dos tópicos é
uma nova filosofia de vida, uma ideologia de vida, um novo jeito de viver, uma nova forma de proceder. Tanto que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e começamos a servir ao Senhor, o que acontece com a nossa vida? Ela é transformada. Porque o estilo de vida que nós vamos ter, a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, é diferente do estilo de vida que nós tínhamos antes de receber a Cristo, antes de aceitarmos ao Senhor. Porque nós agora vivemos, e aí as provas bíblicas para isso vêm com o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,17, né? Que diz que Deus nos faz novas criaturas. Nós não vivemos mais como o mundo vive. Nós vivemos agora de modo e forma diferente. O nosso estilo de vida é outro. Paulo diz que nós não vivemos mais como homens carnais. Nós vivemos como homens espirituais. Porque quem vive da carne manifesta a carne. E quem vive o Espírito manifesta o Espírito. Esse assunto para o nosso tempo, ele é de suma importância, porque a cada tempo que se passa, nós estamos perdendo o estilo de vida. Olhe para o estilo de vida cristão do nosso tempo, e pergunte para você mesmo, quais são as diferenças desse estilo de vida para o estilo de vida de quem vive na carne. Porque a cada tempo que se passa, nós nos tornamos mais carnais e menos espirituais. E Paulo diz que o que vive carne, manifesta carne, e o que vive espírito, manifesta espírito. Esse estilo de vida, ele não pode ser abandonado por mim e por você. Aliás, se estamos aqui ouvindo essa mensagem, é porque Deus quer reforçar algo no nosso coração sobre esse estilo de vida cristão que nós precisamos almejar viver todos os dias e buscar viver todos os dias da nossa vida. Se nós queremos uma vida vitoriosa, se nós queremos uma vida abençoada, se nós queremos uma vida que agrada a Deus, nós vamos precisar viver o estilo de vida que Cristo nos ensinou a viver. As práticas do estilo de vida que Cristo nos ensinou a praticar. Se Ele implantou um estilo de vida que foi dito por Ele, interpretado por Paulo, esse estilo de vida precisa ser copiado por cada um de nós. Esse texto que nós lemos, Gálatas capítulo 2, versículo de número 20, é um texto onde o apóstolo Paulo fala do estilo de vida dele. Esse texto marcou muito a minha vida quando eu me converti. Quando a gente se converte, vários textos impactam a gente, né? Esse foi um dos textos que me impactou, que mudou a minha vida, meses depois que eu me converti, lendo a Bíblia pela primeira vez. Eu me lembro que eu me converti, e naquela época ter uma Bíblia era algo muito difícil. Na cidade até tinha uma lojinha evangélica na época, mas a lojinha evangélica era bem pequenininha, bem escassa, e os produtos que ali tinham eram muito caros. E muitas vezes a gente tinha que esperar um irmão ir a Belo Horizonte, para ver se o irmão trazia uma Bíblia para a gente poder ler. E aí, como contei aqui já para os irmãos, quando eu me converti, eu precisava de uma porta de emprego aberta, e significa que eu estava mal financeiramente falando. Então a porta de emprego abriu, mas eu muito apertado, não tinha conseguido ir lá na lojinha evangélica, ou um irmão que fosse em Belo Horizonte, para trazer uma Bíblia para mim. E aí na igreja tinha um irmão, dono de um depósito de material de construção, e aí esse irmão sempre tinha no carro dele uma caixa com Bíblias, uma Bíblia bem simples, dessas brochurão mesmo, capa dura, que ele pegava da Sociedade Bíblica.
E o irmão evangelizava com essas Bíblias. Não era o Novo Testamento de Gideão, não, era a Bíblia mesmo. E aí, um dia eu cheguei na igreja sem Bíblia, esse irmão estava na porta da igreja e falou comigo assim, mas você não tem Bíblia até hoje? Eu falei assim, não consegui, rapaz, comprar ainda. Ainda não tinha me batizado, eram os primeiros meses ainda na igreja. Ele me chamou no carro dele, ele falou assim, vem cá. E aí ele tinha um golzinho desses quadrados. Aí ele abriu a tampa do porta-mala do Gol e abriu a caixa de Bíblia, pegou uma Bíblia, assim, a caixa estava cheia de Bíblia. Ele pegou a Bíblia, me entregou. Eu nunca esperava que dentro do carro, na caixa, ele ia ter uma Bíblia, ia me dar. Achei que ele estava me chamando para outra coisa. E aí ele me presenteou com a Bíblia, e na hora eu assustei. Achei aquilo uma maravilha. Pensei assim, que coisa boa. Eu estou esperando há tanto tempo para ter uma Bíblia, ganhei. Irmãos, a minha primeira leitura bíblica, eu fiz ela em 4 meses. Eu fiquei tão feliz que o irmão me deu a Bíblia, que em 4 meses eu li de Mateus, que eu li primeiro João, depois voltei em Mateus, de Mateus a Apocalipse, de Gênesis a Malaquias, em 4 meses. Marcando tudo, grifando textos importantes, com sede, querendo saber, querendo aprender, querendo conhecer aquilo que eu estava descobrindo, movido, foi um avivamento, na verdade, né? A minha conversão foi um avivamento que aconteceu na minha vida. E mesmo trabalhando, estudando, eu acordava cedo, eu deitava tarde, lendo e gravando e marcando, e eu me lembro, lendo a Bíblia pela primeira vez, nessa leitura de 4 meses, eu me deparei com Gálatas 2:20, pensei assim, é isso aqui, achei, é assim que eu tenho que viver. Eu me lembro que eu gostei tanto desse texto, naquela época ainda o usual era o telefone fixo, né? Eu estou falando do ano 2001. E eu me lembro que comecei a trabalhar e coloquei um telefone fixo lá em casa. Na época, foi bem na época, assim, não sei se os irmãos vão lembrar, que telefone fixo era muito caro. Uma linha custava muito cara. Aí do nada veio o governo e jogou o preço lá embaixo. E o negócio ficou acessível, todo mundo podia ter telefone fixo. Aí eu fui lá, pus uma linha de telefone fixo lá em casa. E aí nesse telefone fixo tinha uma opção de você ter secretária eletrônica no telefone fixo. E aí eu optei por ter o recado da secretária eletrônica, e aí você podia deixar uma mensagem na secretária eletrônica. O telefone chamava 6 vezes, se não atendeu não, a pessoa ouvia uma mensagem e deixava um recado, e depois a secretária eletrônica ligava para você e você ouvia o recado da pessoa que deixou, né? Irmãos, a mensagem da secretária eletrônica lá de casa era Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que eu vivia na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Você não tem ideia da quantidade de pessoas que muitas vezes, na hora que conseguia falar comigo, falava assim, que mensagem linda, que texto bacana, que legal da sua secretária eletrônica, porque aquele texto marcou a minha conversão, marcou a minha vida. Esse texto, Gálatas 2:20, foi um dia muito especial que o Espírito Santo falou comigo, justamente sobre estilo de vida. E aqui o apóstolo Paulo começa dizendo assim, estou crucificado com Cristo. Irmãos, o estilo de vida pregado por Jesus e interpretado pelo apóstolo Paulo, não apenas interpretado, mas também vivido pelo apóstolo Paulo, é um estilo de vida onde nós estamos crucificados com Cristo. O que quer dizer isso, pastor? Os nossos desejos, as nossas paixões, as nossas vontades, os nossos pecados, estão mortificados com Cristo, lá naquela cruz. Lá na cruz, Jesus pegou
todos os seus desejos carnais, todas as suas fraquezas, tudo aquilo que você fez de errado no seu passado, e mortificou. Toda a sua carne foi mortificada, foi crucificada com Cristo naquela cruz. Ele pegou cada delito, cada fraqueza, cada mentira, cada palavrão, cada mau pensamento, cada decisão errada, cada atitude que você não deveria ter tomado errada, e colocou naquela cruz. Eu estou crucificado com Cristo. O seu velho homem, antes de conhecer Jesus, quem você era lá no passado, foi pregado no alto daquele madeiro. Esse é o estilo de vida em que nós vivemos, onde nós não temos mais do que ser acusados, porque estamos crucificados com Cristo. Esse estilo de vida de estou crucificado com Cristo, quer dizer também que a nossa vida está crucificada naquela cruz, no que diz respeito ao mundo, as paixões, aquilo que o mundo tem para nos oferecer. Não é à toa que Jesus disse que nós somos o sal da terra, a luz deste mundo. Porque tudo aquilo em nós que deveria ser igual ao mundo, não tem mais que estar em nós. Tem que estar pregado naquela cruz. Quando alguém pergunta se você bebe, a sua resposta é não, sabe por quê? Porque o seu velho homem que bebia, está mortificado naquela cruz. Até porque as pessoas não entendem. Tem muito cristão também que não entende, sabia? Tem pessoas que acham que você se priva de alcoolismo, de prostituição, de diversão que o mundo oferece, por causa da igreja. Há pouco tempo eu tive a oportunidade de falar isso para uma pessoa, e inclusive, tipo assim, uma oportunidade de refletir até sobre a minha fé, na hora que eu dei a resposta. A pessoa estava falando comigo como que se eu não me divertisse. Você não se diverte, você é crente. Você não bebe, você não fuma, você não prostitui, você não faz coisa errada, você é todo certinho. E eu virei para ela assim, sabe por quê? Não é questão de se divertir, é porque isso não me completa. O que me completa é outra coisa. Se o mundo é completado pela bebida, pelo alcoolismo, pela prostituição, o que me completa é a ação e a graça do Espírito Santo sobre a minha vida, é isso que me completa. Nós podemos estar aqui, irmãos, em menor número, é isso que me completa. Estar na casa do Senhor, assim como completava o coração de Davi, no Salmo 122, versículo 1, no Salmo 84, versículo 7, completa o meu coração, o seu eu não sei. Mas eu não sou feliz, e não seria feliz, mudando a minha fala, sentado num boteco tomando uma cachaça. Eu sou feliz na casa do Senhor. Eu sou feliz falando de teologia. Eu sou feliz lendo a Bíblia. Eu sou feliz orando. E isso me completa. O mundo não entende que o que completa as nossas vidas não é uma garrafa de cerveja, um cigarro de maconha, uma noite de prostituição. O que completa as nossas vidas é a graça do Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? O que vai contra ou além da graça do Espírito Santo de Deus, está pregado na cruz do Calvário. Eu estou crucificado com Cristo. O texto continua dizendo assim, e já não vivo eu. Por quê? Qual que é o estilo de vida vitorioso e abençoado que nós precisamos ter junto com Jesus? É o estilo de vida, irmãos,
onde nós não vivemos mais por nossas próprias vontades, e sim por vontade dele. Aprenda uma coisa, ou melhor, aprenda não, você já aprendeu. Reforce algo aí no seu coração. Quando você aceitou Jesus, quando você se batizou, você entregou sua vida nas mãos dele. Você falou assim: eu te reconheço como meu único Senhor e suficiente Salvador. Você entregou sua vida nas mãos de Jesus. Você não vive mais por você mesmo. As decisões não são suas. Quando você vai fazer alguma coisa agora, você tem que passar pelo filtro de Cristo. Sua vida agora tem um filtro. Esse filtro chama Jesus. Porque você não vive mais. E não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse estilo de vida vitorioso e abençoado é o estilo de vida que você vive, que é Cristo vivendo através de você. Isso significa que você faz aquilo que Cristo faria se estivesse no seu lugar. Tem um livro best-seller no mundo inteiro que chama Em Meus Passos, o que faria Jesus? Leia. Você acha para comprar no ABC, revista de Avon, um dos livros evangélicos mais vendidos no mundo. Se eu não me engano, a última edição que eu acompanhei tinha mais de 10 milhões de cópias vendidas no mundo. Em seus passos, o que faria Jesus? Quando eu digo que Cristo vive em mim, é isso que eu estou dizendo. Que quem olha de fora para mim vê Cristo. Não vê o Tiago, não vê o pastor, não vê o vendedor de pneu, não vê o pai do Tiago, Natan e da Gabriele, não vê o marido da Edileia, não vê o filho da Lenice, vê Cristo. A grande pergunta que nós nos fazemos em tempos atuais é: as pessoas veem Cristo em nós, irmãos? As pessoas acham Cristo em nossas vidas? E já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Ponto final. A vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus. O apóstolo está dizendo assim: a vida que eu vivo agora, fisicamente, ela não é minha mais. Eu não cuido dela mais. Eu vivo ela pela fé. Tudo o que nós vivemos aqui, irmãos, é pela fé. Você crê nisso? Nós não controlamos o nosso amanhã. Você não controla qual enfermidade você pode enfrentar amanhã. Você não controla o seu problema financeiro de amanhã. Embora exerça o seu voto no domingo, você não vai controlar quem vai ganhar as eleições. Nós vivemos é pela fé. É Cristo que cuida de você. Ele é o seu sustento. Ele é o seu abrigo. Ele é o seu lugar seguro. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer mal algum, porque Ele está com você. Ainda que 1000 caia à sua direita, 10.000 à sua esquerda, você não será atingido. Sabe por quê? Você vive pela fé. O justo vive pela fé. Calvino falou isso, dia 31 de outubro de 1517, o justo viverá pela fé, e você continua vivendo pela fé até hoje. Não vivo mais para mim mesmo, eu não domino mais a minha própria vida, eu vivo pela fé em Cristo Jesus, no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. A nossa fé está em Jesus, porque ninguém fez por nós o que Ele fez. Ninguém é capaz de fazer por nós o que Ele é capaz de fazer por nós. Por isso que a nossa fé está nele. O estilo de vida que nós praticamos, o estilo de vida que nós vivemos,
O estilo de vida que nós temos é porque Ele nos amou e a si mesmo se entregou por nós. Aleluia, aleluia. Ele morreu por você, Ele se entregou no seu lugar, Ele perdoou os seus pecados, Ele sarou a sua vida, Ele te completa, Ele vai vir te buscar no arrebatamento, Ele vai te levar para morar na eternidade. E a única coisa que Ele nos ensinou, pedindo para fazer, é viver esse estilo de vida. Se você vai para o céu, você não vive como os demais. Você vive Cristo. Você vive Jesus na sua vida. Amém? Se coloque de pé, vamos orar. Aleluia. Oh Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor nos chamou. Muito obrigado porque o Senhor nos separou. Muito obrigado porque o Senhor nos escolheu. Muito obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos